Mas agora, partindo de fato com o papo, cara, antes de qualquer coisa, antes de apresentar vocês, tu é um cara que tá sempre metido nas polêmicas do que é drift. O pessoal fala, pô, hoje vai ter drift, hoje tal evento vai ter apresentação de drift, tu vai lá. Cara, isso aí não é drift, gurizada, vamos se segurar. Vamos segurar a onda. Então eu quero começar o programa perguntando, o que é drift? O conceito básico da parada. Conceito básico da parada do drift, cara, é controle de controle, basicamente. Tem muita gente que faz o zerinho, faz na gringa eles chamam de donut, né? Que nem tem os outlaw. Cara, aquilo necessariamente não é a prática do drift, na verdade. Aquilo lá é mais uma chama de arruaça, né? Ou borrachão, mói, como queira chamar. O drift é o controle do carro, principalmente. E a gente fala, né? O drift é feito de segunda ou terceira marcha. Aqueles borrachão que eles fazem a grande maioria da parte girando no próprio eixo de primeira e segunda marcha. Sim. Tipo, é uma velocidade reduzida, velocidade de roda dianteira. É uma modalidade diferente do negócio. Então, é porque a gente vê bastante discussão, inclusive tem bastante gente que bota drift no arroba, e que tu não vê, assim, em competições, por exemplo, coisas do gênero. Não necessariamente o cara precisa participar das competições, né? Mas, tipo, o drift, a gente, voltando ao assunto do borrachão, a gente tem muitos amigos nossos que são do borrachão. O maior deles, que é um faixa amigaço nosso, é o Gordolino. Sim. Que é o que monta só a grande maioria dos carros que tu vai ver no borrachão, no Moi. E ele fala assim, ó, eu sei fazer borrachão. Cara, o controle que ele tem no carro, de tu largar essa caneca, e ele vai costurar em volta do carro dele com aquele Gordolino, que é aquele gordinho que ele tem. Faz perfeitamente. Faz perfeitamente, mas ele reconhece que o drift é uma coisa diferente. Então, não há atrito entre as duas modalidades, basicamente. Então, enfim, essa foi, acredito, até eu já tomei uma comida de rabo uma vez por causa disso, que eu postei, vai ter um evento, vai ter a apresentação de drift, só pra deixar bem claro, a gente copiou do banner oficial da parada, então não foi culpa nossa, tirando o meu de jogo, mas aí a gente foi lá e falou, gurizada, isso aí não é drift. Aí eu, caraca, tomei xingando tá ligado, o campeão gaúcho, nossa. Acontece frequentemente. Mas vamos lá, agora que a gente já apresentou, e para quem não conhece o que é exatamente o drift, já tá mais ciente, digamos assim, quero saber como que vocês entraram pro drift. Pode começar o Edu e depois o Edu tem uma história muito engraçada. Cara, foi assim, ó. Foi uma época que eu vi que era possível fazer drift de Chevette. E tinha uma possibilidade muito grande de eu comprar um simulador para poder aprender o drift, né? Tentar. Na real, via vídeo desses gurizão aqui de Porto Alegre, com os Chevette fazendo drift, alguns na rua, não façam, mas me motivou a pensar o preço. O simulador na época tava tipo 2.800, né? Na época da pandemia, né? Tem que lembrar disso era também. Era época da pandemia, claro, era mais difícil. Sim. E eu botei uma meta. Se eu achar um Chevette de 2, eu vou comprar. E eu comprei. Aí fui lá em Esteio buscar o Chevette, deu um monte de problema, furou pneu no meio da estrada. Minha esposa tava junto, adorou, foi um momento ótimo em família, foi bem legal, foi bem legal. E aí, conheci, pelos vídeos lá, eu vi que tinha um mecânico, o Darcio, lá de Gravataí, que mexia em Chevette. Eu disse, vou levar nesse cara que é o caminho. Sim. Aí ele veio lá, ele organizou o carro pra mim, aspiradinho, carburado, aquele negócio bem fraco, como você sabe, né, motorzinho de Chevette. Mas aí fui num primeiro Drift Day da vida, assim. Sim. E aí conheci o resto da galera, conheci o Fiorese, conheci um monte de gente, assim, e a gente acabou ficando bem próximo, né? Porque a gente morava perto, assim, e tal, e... Que legal, cara. Meio que se encaixou a coisa. Bom, partindo agora pro Fiorese, tu é um cara que tem uma boa trajetória aí com alguns títulos bem interessantes. Como que tu entrou pro mundo do drift? A Marajó foi uma escolha bem engraçada, na verdade. Não fui eu que escolhi, o carro veio, simplesmente. Sim. Eu falo, a Marajó eu paguei literalmente R$1.000. Não, e assim, a gente tem, claro, que definitivamente a Marajó do Fiorese é muito mais conhecida que o próprio Fiorese, né? Não, isso é impressionante. Isso é uma história bem engraçada. Eu trabalho na oficina desde os meus 14 anos, desde 2014, eu sou 2000, então, né, não parece, mas é bastante tempo já. E eu trabalhei sempre na oficina do meu pai no início, né, daí, até na Vida do Brasil ali, e teve momentos que eu tava, o carro já era meio conhecido, assim, eu, fechando o portão da oficina, uma pessoa aleatória, não sei quem era, passou na rua e falou, Marajó de drift do Fiorese. E eu fechando o portão. E a pessoa não te viu. A gente não tem... Genial. 90% do pessoal conhece o carro e tu transita nos boxes tranquilamente, tipo...
e o cara sabe meu nome, sabe qual é o carro e não sabe a pessoa quem dirige o bendito carro. Cara, é legal porque é um carro um pouco diferente, assim. A gente vê muita BM e Chevette nos eventos de drift. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é o único. E quando entra quando entra Marajó, assim, na pista, é muito legal, porque todo mundo para, caraca, que louco. É tipo tu e o Leovaldo Petrico, aquele... Sim, é o V8, 32, né? Aquele animal. Aquele animal. Quando tu vê entrando, assim, todo mundo fica tipo, ô, louco, caraca. Como que isso faz isso? Não, é muito legal. E não muda muita coisa o Chevette, cara. Sim. Claro, hoje em dia, eu já tenho algumas modificações no eixo traseiro, mas o restante do carro é tudo igual do Chevette. Tudo igual. O que muda é o diferencial traseiro do carro. Que legal. Cara, e isso me despertou uma dúvida que, na verdade, eu já tinha há bastante tempo. Que, assim, a gente vê... Existe muito carro tração traseira hoje. E tu vê com pouquíssima frequência alguns carros específicos e com muito mais frequência outros carros. Dá um exemplo. Chevette, todo mundo usa, é o que mais tem. BM também tem, que nem mato. Porque, por exemplo, Opala não é um carro tão utilizado? É pela construção do carro? É por custo? Cara, essa pergunta, eu já vim no gabarito aqui com a resposta. O Opala, ele tem alguns defeitos. É uma característica de construção, que é uma construção bem mais antiga, né? Uma delas é o motor. Se é que não me julga, mas o Opalinha 4 cilindros é meio... como eu posso dizer? Manco. É ruim e, cara, o peso dele, principalmente na dianteira, é bem complicado. Mas o principal que... Hoje em dia no Brasil nada mais se manda, né? Pra tu botar um AP, tu botar um motor GM moderno é tranquilo, né? Sim. Tanto é que tem o Kelvin lá da SPR, lá que é amigaço nosso, que anda com GM16, que é um demônio o carro de forte. Mas o defeito maior do Opala é os brinditos da caixa de direção e os braços Pitman. Que é um estilo de suspensão diferente. Em vez de ele ter uma caixa de direção comum, de grelha, ele tem um sistema diferente. Aquilo ali é bem complicado, ele tem várias buchas a mais para dar problema. Sim. E daí o pessoal viu aquilo, esse defeito, que é uma característica de construção, e olhou o Chevette, que era muito mais fácil de fazer. Sim. Com um sistema de braço de direção, que é o duplo A, que é da dianteira, que é maravilhoso, cara. Tem seus defeitos e tem suas características são melhores. Cara. Isso é bem interessante, porque é uma questão de característica de construção, né? Que tu pega assim, no drift deixa eu só acordar. E o Ômega sofre do mesmo defeito. Sim. O Ômega herdou do Opala a caixa de direção com o mesmo problema. Ômega eu já vi um ou outro, assim, mas o Opala me chama a atenção porque eu nunca vi. E é tipo, cara, arrancada, tu chuta uma árvore, cai 30 Opala de arrancada. Mas o Chevette já tá passando na frente. Chevette. E, cara, isso aí... tem outros carros, assim, que são famosos, tração traseira, e que são ruins de construir para drift, porque eu vejo, por exemplo, na arrancada, a construção ela é muito mais característica de carro para carro, né? O drift, ele me parece um pouco mais uma receita, entre aspas, padrão para a galera, que é o kit ângulo ali, potência significativa para conseguir manter o carro, tu não precisa ir muito além em cima disso. Existe, assim, uma receita para cada carro ou tudo segue meio que um padrão e aí tem os que são mais fáceis, como, por exemplo, o Chevette, e os mais difíceis, tipo o Opala? Cara, tudo tem uma receita básica. Eu, por exemplo, hoje em dia, o Chevette chega lá, eu já dou listadas, as peças de compra, né? Por exemplo, agora eu tô passando lá na oficina, a gente tá com um pouco mais de desafio, que eu tô montando uma BM do Clifford, uma BM que vai ser com motor no JZ, câmbio 260E forjado. Cara, essa BM, esse aqui sabe, ele conheceu desde o início o carro. O carro era do Wesley, amigaço nosso lá de... Acho que é de Nova Santa Rita. É o cara que monta o carro do Sartor hoje em dia. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, isso aí. Era uma BMW hatch. E um dia o Cliff me comprou uma bendita de uma traseira de fibra de vidro de uma coupé. E eu falei, onde é que eu vou enfiar isso, cara? Cara, cortamos o carro inteiro. Tanto é que se tu vê uma BMW azul, branca e... Que outra cor que ela é? Branca, azul e coloridinha, assim. Ela é colorida, com a adesivo da BioClean, que é a empresa dele. Cara, tu vai ver, tu olha assim de lado, tu jura que é uma vendida numa BMW Coupé. Claro, em movimento, né? Quem para pra olhar, tu já vê o Beamer atento, já vai olhar fibra, tu vê a diferença ali no negócio. Mas é legal, o carro de pista, né? Não tem muito que... Cara, e ela é toda... E hoje em dia a gente brinca, uma carroceria 3/4, quem anda arrancada vai saber dizer. Cara, ela metade pra trás da porta foi toda cortada e feita adaptada hoje em dia. Adaptado a um diferencial de uma 4 portas. É um 3/4 invertido. Cara, é uma viagem, meu. O carro legal. É muito legal mesmo. E, cara, agora tu falou sobre um JZ e a gente vê
entre aspas, entre muitas aspas, os mesmos motores no drift, assim, a gente vê muito 1J, muito 2J, que, por exemplo, na arrancada, tu vê, mas com muito menos frequência. Por que isso? Tu tem um motivo específico para o 1J e para o 2J serem tão usados no drift? Eu acho que durabilidade. A durabilidade do motor é... Do motor. Mesmo Sério? o original, assim, sem nenhuma... Não forjar pistão, não forjar parada nenhuma ali, ele aguenta alguma coisa. E eu acho que o pessoal anda até no campeonato com motor estoque. miolo É que são mole. motores que vêm jogando pressão para dentro. Ele já vem para então, aguentar alguma coisa. Ele já vem com uma potência elevada, né? A gente não é que... Vamos botar números, né? Não é que nem tu pegar um AP que foi feito para andar com 116 cavalos original, de número lá, né? Aí tu vai ter que querer botar 300. Sim. Socar O um Jota turbinão. já vem com 250, 300 de roda e tu vai querer subir 100 cavalos. Se tu for pensar por números ali, tipo, ele tá suportando muito tranquilo. E aí ainda o peso é uma diferença que não é tão significativa Sim, assim. Isso é interessante. Tem esse porém, assim, da dificuldade de jogar peso para dianteira, né? Cara, o carro hoje em dia no drift a gente fala, tem que ser 50-50. Sim. Aí o ideal dos pesos é 50% do peso na dianteira e na traseira. Tanto é que hoje em dia, na BM dessa que eu tô te falando do Cliff, a gente tá com um lastro de 50 quilos já em cima do eixo traseiro e pra potência nova eu vou ter que aumentar esse peso. Que louco. Não, da hora Que isso aí. louco. Legal, Que doido, legal. né, cara? E hoje em dia a gente vem desenvolvendo o carro sempre em pouco. Eu falo, o Cliff nunca andou 2 eventos com o mesmo setup de carro. Caraca, Sempre que inventou loucura. alguma coisa. Sempre a gente faz alguma coisa. Quando era no eixo antigo, a gente fez sistema de catraca pra ajustar a questão da A cambagem traseira. cambagem, tudo. Tem um monte de regulagem, né, que dá pra fazer. Mexemos no carro assim, a dizer chega. E hoje em dia a gente deu um passo um pouco maior. Voltamos, estacionamos e agora vamos voltar com o carro nível campeonato. Massa. Legal. Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, é com relação à potência. Tu falou que tu andava com um carro bem Isso. fraco no início. Existe uma potência ideal? Existe um ponto que chega assim que, cara, não tem por que ter mais cavalo que isso. Cara, Existe carro, né? isso? Eu acho que depende de onde o cara quer chegar. É isso a gente conversa bastante, tipo, eu decidi pra mim que o drift pra mim é um hobby. Sim. Eu acho muito tri a competição, até apoio bastante se o Ferez um dia for competir, vou participar, vou ajudar, vou estar lá, vamos lá. Mas pra minha vida eu acho que não, porque daí o cara tem que evoluir o carro, tem que evoluir um monte de coisa, e quanto hobby, eu acho muito da hora, me fez conhecer muita gente, sabe, e ir a muitos lugares, então pra mim isso tá valendo. Então vai do que o cara quer. Ali eu comecei com o carro aspirado, a gente sempre fala isso também. É melhor o cara aprender com um carro mais fraco, que tu obriga o carro a fazer o drift, do que Sim, tu pegar um carro turbo. Vai. Sim, Agora sim. tu vai fazer. Do que tu pegar um carro turbo que tu vai pisar e obrigatoriamente ele vai patinar, entendeu? A questão seria essa da facilidade mesmo de fazer o carro sair. Sim. É isso, resumindo? Tipo assim, Resumindo, é isso. questão a desenvolvimento, vamos falar do Vicente, foi um cara que eu montei o carro do zero. Quem é de Porto Alegre que talvez conheça o carro, um chevetinho cinza com a carinha de bobo, mas tem um 2.1 forjado embaixo do capô. Não é nada bobo. Legal. Da hora. O carro, eu falei pra ele chegou lá na oficina, cara, eu quero montar um Chevette AP Turbo. Eu falei pra ele, não vou montar um Chevette AP Turbo pra ti. Daí ele, como assim não vai montar? Meu, eu vou montar um Chevette AP, aspirado, depois a gente vai evoluir no carro. Cara, ele me agradece até hoje por causa a escadinha do drift, do aprendizado Sim. dele foi muito boa. Sim. Tanto é que hoje é um guri que chega nas batalhas, eu tenho o clipe dele, a gente andando no Velopark, tá só do Ultimate Drift. Cara, eu aliviando o carro, tipo, passar 2 dedos de um carro ao outro, de ele anda confiar bem. nele. Não, e isso é bem legal, assim, o próprio Sandro da SEC, isso rola em, bem dizer, todas as categorias de automobilismo, né? O Sandro da SEC, a gente tava conversando sobre pista e tal, sobre a Loren, que não tá hoje, depois a gente vai conversar sobre isso, que a escola ela é bem próxima, que a gente tava conversando, cara, começa num tração dianteira na arrancada. Começa, testa, entendeu? É um carro que ele é mais, entre aspas, leve de guiar, ele não vai puxar Não vai tanto te dar um pros susto. lados. Não vai entendeu? disparar Ele na tua te frente. dar um sustinho ou outro, mas é muito mais controlado. E aí depois, se tu quer evoluir para um tração traseira, tu vai para um tração traseira. E a sensação no drift é bem parecida, assim, eu acho que toda categoria tem meio que essa pegada, assim, né? E a escolinha que te dá, tu evoluindo, ou que nem tu falou de tração de dianteira para traseira, mas tipo, a escolinha que dá do cara ir etapa a etapa, Do carro evoluindo do carro. Eu e ele, cara, começamos os dois eu andava de OHC ainda, motor original de Chevette, ele também. Ele se manteve ainda, mas calma. Logo mais a gente vai botar... Eu sou fiel. A gente se manteve, daí chegou um momento que o meu motor HC quebrou e eu, agora que eu vou parar. Daí continuei andando no carro dele, né? Já que a parceria tá aí pra isso, né? Fiquei 1 ano com o carro parado pra montar AP.
Sim. Mas daí depois... Mas eu sempre falo, sou sempre defensor do cara começar... Não precisa ser tão desgraçada a vida do cara, não precisa começar com 60 cavalos que Isso. Tipo, não precisa passar tanto trabalho. Mas Tanto que já tem receitas aí de um AP carburado 1.8 que é no Chevette, cara. O Ramalho, cara. É muito bom de brincar, é muito bom de brincar. Legal, e legal. qualquer um que sentar no carro vai desenvolver alguma coisa ali, sabe? Porque fica fácil o negócio. Sim.